familiar, encerramento de ciclos, de relacionamentos amorosos, entrada da cliente no campo. A gente observa que quando a cliente entra no campo, existe um breve piscar de luzes, mas ela não anda, permanece presa nas questões da primeiríssima infância. Ela olha para a vida, mas de longe. A sensação que a gente tem é que ela sente assim que é um caminho tão longo, tão longo, tão longo, que ela não sabe se ela vai conseguir percorrer até o final. Nós vamos colocar aqui o relacionamento, o representante foi previamente escolhido pela cliente no caso. O relacionamento entra no campo, bem vigoroso, na primeira infância, mas aí ele estanca e olha para alguém que está do outro lado. Possivelmente para uma avó, uma ancestral com quem ele está identificado. É interessante aqui porque não há nenhuma conexão entre eles. Ela olha para a vida ainda como um projeto distante, além das capacidades dela, para o qual ela ainda precisaria se esforçar bastante, um longo caminho aí para percorrer. E ele, por sua vez, está focado nessa figura. Nessa figura matriarcal, idosa, como se ele gritasse por ela. Assim, ele chama por ela. Não existe conexão nenhuma entre o casal. Eles olham para lugares completamente diferentes. Ela com foco, bastante focada, mas também não consegue se mexer em direção daqueles objetivos que ela tem. Muitos objetivos que ela persegue, mas está ali meio como uma coisa muito longe, muito distante. O relacionamento, por sua vez, ele é uma pessoa com muitas interrogações, muitas dúvidas, muita insegurança. A gente observa que a base dele é torta. Possivelmente é uma pessoa que tem a sua parte das raízes fracionada, podendo significar que ele tem uma ausência de, possivelmente do lado materno, né, que é mais na verdade é para onde ele se volta. É como se ele tivesse ali um peso no lado materno. O lado para onde ele se volta e como se tivesse um peso ali daquele lado materno. Talvez por isso ele se interesse por pessoas mais velhas. Que a gente tem essa informação da cliente que se tratou de um relacionamento em que o rapaz era mais novo.
um pouco mais novo, mas ainda assim mais novo. Mais novo do que os padrões que ela estabeleceu de faixa etária para relacionamento. Na verdade, ela também não olha para ele. Eles não se conectam, não estão juntos, não se olham. Ela não olha para ele de jeito nenhum. Não se mexe. Possivelmente esse namorado, ele perdeu uma avó que ocupava no relacionamento dele a posição materna, possivelmente a pessoa que o criou. O que sente a cliente em relação a esse relacionamento? Vergonha. Vergonha. Eu preciso de pai, não de filho. Ela fala dela. Eu não quero cuidar de mais ninguém. Esse relacionamento não me oferece a segurança que eu preciso. Ela sente uma dor aguda do lado direito. Como se essa dor viesse a lembrar a ela que ela manca do lado direito. Que o lado direito dela não é completo. Que lhe falta o lado direito. É como se ela tivesse medo de entrar nesse relacionamento por ele talvez pudesse trazer para ela uma coisa meio selvagem, meio indomada. Alguma coisa de juventude propriamente dita, porque apesar de a diferença de idade, pelo que me foi esclarecido, não ser grande, mas esse relacionamento ele trazia a juventude, né? A juventude
alegre, descompromissada, meio boba, boboca, desintelectualizada. Uma coisa totalmente estranha ao ambiente em que a pessoa convivia. E ela tem medo dessa selvageria, que ela sequer sabe se seria isso ou não. Isso é apenas uma suposição. Essa coisa indomável incomoda a cliente. Tratar-se de uma pessoa indomável, que tudo suposição, porque ela jamais chegou a conferir, a confirmar essas hipóteses. Ela realmente não sabe se seria isso. Mas inconscientemente ela tem medo dessa, vamos dizer assim, dessa juventude, dessa força da juventude inconsequente, expansiva, alegre, boba, tola, que ela não se permite ser, não se permitia, pelo menos nesse momento aí. Era uma juventude focada, uma juventude racional, uma juventude adulta, responsável, preocupada com as dores do mundo. Ao contrário da música, não queria esquecer de tudo, das dores do mundo, e muito pelo contrário, era muito focada no social, nas coisas chamadas coisas de importância, né? E esse partner representava exatamente o oposto. Alguém que, cara, tava afim de ser jovem. Eu sou jovem, quero curtir e nada mais. E isso era uma coisa que a cliente não admitia. Ela vê que ela tem uma postura assim séria, muito compenetrada, muito cabeção, né? Focada no cabeção, a cabeça muito grande, desproporcionalmente grande em relação ao corpo, né? Praticamente ela não tem corpo, é um corpo cindido, um corpo sem braço e sem pernas. É uma pessoa em quem o racional é muito mais proeminente do que o corpo, né? Embora que o partner também, quer dizer, eu imagino que essa suposição dela fosse uma mera suposição, porque o partner também, ele não tem um corpo, ele também tem a cabeça desproporcionalmente crescida, né? E cheia de interrogações, cheia de perguntas. Talvez, de fato, faltasse apenas a ele amadurecer. A gente não sabe. E a cliente estava tão preocupada com a cliente estava tão preocupada com a vergonha que esse tipo de relacionamento poderia lhe trazer do que enfrentar o relacionamento em si. Ela, na verdade, não se dedicou ao relacionamento por suposições que ela não sabe se de fato iam se concretizar ou não, e que a impediam sequer de olhar para o relacionamento. Ela até faz um movimento assim, de cabeça assim, a cabecinha para chegar perto, para ouvir o que ele tem a lhe dizer, mas ela não quer que ninguém perceba. Ela faz assim um movimentinho, peraí, vamos ver o que ele tem aí para me dizer, mas de fato ela não olha. Ele se volta, agora de frente para ela, mas entretanto também não olha para ela.
continua conectado com as coisas das questões dele, familiares, continua surpreso, tentando descobrir coisas da família dele, né? Da família paterna. Ele tem muita coisa na cabeça, muita coisa que ele precisa resolver antes de se dedicar a um relacionamento. E ela tem um modelo fixo de relacionamento no qual esse partner aí não se encaixa. Para que perder tempo? É a fala dela. O que sente a cliente? A cliente sente um chacoalhar dentro do coração, uma vontade de se abrir para a inocência. De viver, de ser feliz. Aparentemente estão a esse relacionamento remete a todas essas coisas, mas ela tem um padrão de rigidez muito grande. É como se ela fosse a rainha da Inglaterra, no sentido de que uma pessoa a quem todos botam os olhos, uma pessoa cujos olhos de todo mundo estão focados nela, estão voltados para ela. E ela tem um traço assim, de caráter, uma rigidez que ela não pode errar, ela não pode... como que ela vai aparecer nos meios em que ela frequenta ou diante da própria família com um garoto? Ela já prevê que vai levar pedrada, que vai tomar água. Vai tomar água na cabeça, vão jogar baldes de água em cima dela. E ela vai tomar pedrada por aparecer com uma criança. Detalhe, não é uma criança, é apenas um rapaz. Quantos anos? 5 anos mais novo. E a cliente também é muito jovem. Mas a gente observando o cabelo, aparenta no cabelo que ela possui cabelos brancos. A
cliente se acha velha. Ela é jovem cronologicamente, mas ela não é que ela aparenta ser mais velha. Ela é jovem cronologicamente, mas dentro da cabeça dela, ela assume posturas de uma pessoa muito velha. E não dá espaço para esse amor que representaria talvez uma novidade se apresentar. Mas como ele também está muito distraído com as questões familiares dele, da ancestralidade dele, olhando para as pessoas que já foram, ele também tem interesse, ele também, na verdade, quer que ela substitua essas pessoas que ele perdeu. Por isso que ele procura uma pessoa ainda jovem, mas com uma mentalidade idosa. O que é isso? E o que ele sente, parceiro? Dúvidas. Acelerado. Acelera, Tijuca. Ele tem pressa de viver. 50 anos em 5. Ele é aquela pessoa que ele quer viver tudo rapidamente, muito rapidamente. Como se ele tivesse medo da morte. Por olhar para as pessoas que já se foram. Por estar vinculado às pessoas que já se foram, ele tem muito medo da morte. É um medo que sacode ele por dentro, que toma o coração dele. Eu quero resolver tudo rápido. Você me traz centramento. É o que ele fala para cliente. Ele busca nela o centramento que ele não tem. Porque ele perdeu a pessoa que representava o centramento para ele, possivelmente essa avó. Vamos para as frases de cura. Eu vejo você. Eu sinto tanto não ter estado disponível para você. Eu sinto muito pelo meu preconceito. Eu sinto muito pela minha arrogância de achar que eu teria que te ensinar. Na verdade, eu poderia ter aprendido com você. E eu sinto muito por não ter dado essa oportunidade.
nem a você, nem a mim. Você foi muito importante, você foi importante na minha vida. E você poderia ter sido muito mais importante. Mas o meu preconceito não deixou que fosse assim. Obrigada pelo tempo que passamos juntos. Muito obrigada por ter passado na minha vida e ter feito parte da minha jornada. Você marcou na minha vida. Eu guardo você com carinho no meu coração, mesmo que você não se lembre de mim. E eu te dou um beijo, com muito carinho. Agora eu sigo para a minha vida, eu sigo para a minha felicidade. E você está livre para seguir para a sua vida e para a sua felicidade. Aqui os nossos caminhos se descruzam. Agora, relacionamento número 5. Entrada da cliente no campo. Entrada do relacionamento no campo. A cliente vinha seguindo para a vida, olhando para as suas questões dela, pessoais. Quando o partner entra no campo, ela paralisa. É como se a entrada dele a impedisse de seguir adiante. Então, podemos observar que é um relacionamento que também não levaria a cliente para avante. Ela fica querendo olhar para ele, olhar para trás, virar a cabeça para trás, como se quisesse entender o porquê que ele a paralisa, a prende, mas ela não volta a cabeça, ela continua olhando para frente. Faz um esforço, ela faz um esforço para se virar para ele, para virar a cabeça para ele, mas não consegue.
partner, por sua vez, se apresenta como uma pessoa muito soturna, então parecendo um pouco mórbido. Tem uma figura assim que causa um pouco assim de arrepio, né? Parece uma pessoa muito marcada pela morte, pelo luto, pela dor. Ele também não olha para ela. Ele olha com um olhar muito desesperado, mas para outro lado. E ao observarmos os dois juntos, chama muita atenção porque ela tem um rosto assim angelical, como se fosse uma pessoa ainda pura, inocente, e ele carrega uma dor, carrega uma angústia, uma infelicidade. É uma pessoa cindida. A gente observa que a parte de cima dele, as pernas, né? As raízes estão soltas. É uma pessoa possivelmente que deve ter saído de casa muito cedo. Se movimenta com muita dificuldade, assim, né? Como se ele não tivesse ninguém que o amparasse, ele se movimentasse sozinho no mundo. Traz muita responsabilidade, é uma pessoa que traz muita responsabilidade, em que pese também, pelas informações, se tratar de uma pessoa que era mais jovem do que a cliente, ele traz um peso, uma sobriedade de uma pessoa muito mais velha. Ele tem um comportamento, assim, não um comportamento, mas assim, peso de uma pessoa muito mais velha. Ele carrega responsabilidades de uma pessoa muito mais velha. Ele também é uma figura indefinida, você não consegue ver se ele tem mãos. Ele é uma figura indistinta. A sensação que a gente tem é que ele está dentro de um saco preto. Sabe aquele saco preto, aqueles sacos pretos que a perícia envolve os mortos? É por aí. É essa a sensação que a gente tem com relação a ele. Que é assim, uma pessoa que não combina com a cliente, né? Assim, quando a gente olha assim, a gente vê assim, duas pessoas que não combinam. Ela é uma pessoa solar e ele é uma pessoa assim, para baixo, pesada, sombria é a palavra. Ele é uma pessoa sombria. E ela traz aí, ela vem com essa aparência, com a inocência. Ele é arrogante, ele é uma pessoa arrogante, uma pessoa que se coloca em cima de um pedestal. Uma pessoa que faz as próprias regras. Ele faz as próprias regras.
Aqui a gente observa ele muito espantado, olhando para um ser que a gente não concebe no mundo real. Possivelmente é uma pessoa que trabalha dentro da mediunidade ou de canalizações, mas ele não acredita nisso. Talvez ele receba, tenha esse dom de mediunidade, de canalizações, de contatos com seres de outros planetas, mas ele não tem, em nenhum momento ele acha isso possível, muito pelo contrário, ele considera isso loucura. Ele considera toda essa comunicação entre mundos uma loucura, ele se espanta com isso. Isso, obviamente, isso nunca foi mencionado a cliente não sabe, nem desconfia que ele tinha esse dom, pretenso dom, né? Mas o fato é esse. Isso é uma das coisas que traz muita angústia para a vida dele. Engraçado, né? Isso é uma das coisas que faz com que ele seja assim sombrio, porque de alguma forma ele está sempre guardando um segredo, uma coisa que ele acha absurda, mas que de fato acontece na vida dele, né? É uma coisa que é corriqueira na vida dele, que acontece e ele não pode falar para ninguém. Isso é uma das coisas que fazem com que ele seja essa pessoa assim soturna, angustiada, sombria, e isso traz muito espanto para ele. De fato, realmente é uma pessoa que ele tem muitos traumas, né? Ele tem uma base familiar muito traumatizante, uma pessoa muito congelada, assim, muito cautelosa naquilo que vai falar. O que sente a cliente? É uma fantasia. Entrei nesse relacionamento em busca de amor. Mas não pude ser amada porque ele se esconde. Ele só se esconde. Como no conto do Juan Garriga Macarregi, a cliente procurou nesse relacionamento aquela pessoa que ia lhe dar as suas moedas. A pessoa que ia dar as moedas de que ela necessitava.
Quer dizer, traduzindo, ela achou por algum momento que esse rapaz viesse a ocupar, na verdade, a posição de proteção que deveria ter sido fornecida a ela pelos pais, que ela nunca recebeu. E apesar dela não ser apaixonada por ele, ela achou que ele fosse essa pessoa que tivesse essas moedas da proteção. Observa que ela olha para a criança interior dela como quem promete para a criança: olha, agora eu arrumei uma pessoa para nos proteger. Agora não estamos mais sozinhos. E ela fica muito triste, muito emocionada. Porque ele era uma pessoa estável financeiramente, uma pessoa que, apesar da pouca idade, já tinha uma estabilidade financeira, uma carreira já estabelecida. Ele era aquela pessoa que cumpria os protocolos familiares dela, aquela pessoa que tratava ela como se fosse assim, uma pessoa muito, muito digna, uma princesa. Que se oferecia para auxiliá-la. E ela tem uma esperança triste, se é possível ver isso, mas era uma esperança triste. Acredito sim que ela, essa esperança, mas assim, tipo, no fundo ela sabia que era uma esperança vã. Mas mesmo assim ela quis se enganar. E ela está toda focada aí na criança interior, como quem diz assim: trago boas novas. Arrumamos um papai para nos proteger, para cuidar de nós. Arrumamos um papai para cuidar de nós. A carinha da criança interior, gente, é super fofinha. Ela tá toda felizinha. Toda trabalhada na expectativa também.
Poderíamos ter sido tão felizes. Mas cada um cultivava as suas próprias questões, que na verdade não eram próprias. Ela, fixada na questão da criança interior, né, na criança ferida, muitas lealdades invisíveis, muitos emaranhamentos, muitas cicatrizes. Ele com esse enorme segredo relacionado à mediunidade ou à canalização de pessoas de outros planetas, se é que vocês acreditam nisso. Ele também não acreditava não, tá? Só fazer um esclarecimento, mas de fato era isso. E ele se achava doido de pedra por causa disso. A cliente descreve que sempre pareceu assim uma pessoa que tinha exatamente isso, que tinha um segredo. Que a cliente acreditou que era o segredo era que ele era apaixonado pela namorada de um amigo. Então a cliente acreditou que o segredo dele estivesse relacionado a isso, mas não era isso. Era essa questão psíquica, que ele se achava doido. Então ele era muito contido, muito... como é que eu vou dizer, gente? Era uma pessoa contida, assim, nisso, porque ele trazia esse segredo dele, além das próprias questões familiares, né, da raiz dele, da base dele, uma base de muito luto, muitas perdas. Ainda para completar, ainda tinha essa questão dessas canalizações que ele recebia. Vamos para as frases de cura. Eu vejo você. Eu vejo agora a sua dor relacionada a essa questão mediúnica. Eu não sabia que você sofria. Eu sinto muito. Eu sinto muito por querer que você fosse um pai e não um namorado. Eu sinto muito se essa questão da sua mediunidade era uma coisa tão cruel para você. De fato, naquele momento, eu também não poderia te ajudar, porque eu também acharia que era maluquice. E eu sinto também muito por isso. Muito obrigada, porque você foi o primeiro homem da minha vida que se ofereceu para me ajudar. Na verdade, acho que você foi a primeira pessoa da minha vida que se ofereceu para me ajudar. E por isso você foi muito importante. Eu agradeço por você ter me valorizado. E eu dou lugar a tudo que aconteceu entre nós. Eu compreendo a sua paixão por uma outra pessoa. Eu compreendo a sua integridade em
manter a amizade, manter o respeito ao seu amigo, apesar dessa paixão. Eu sei o quanto isso deve ter sido difícil para você. Sim, não, eu imagino. Eu agradeço por você ter feito parte da minha vida. E eu agradeço, sobretudo, por você ter revelado que determinadas pessoas não eram de fato minhas amigas. E só através de você eu fui capaz de descobrir isso. Eu me sentia muito valorizada por você. Eu não considero que tenha havido uma traição. Porque, de fato, eu já havia aberto o nosso relacionamento. Eu sinto muito, eu gostaria de que nós tivéssemos tido uma experiência mais longa juntos. Mas eu compreendo que os seus sentimentos estavam voltados para outra pessoa. E eu hoje compreendo que, na verdade, eu queria era proteger a minha criança interior ferida e não ter um relacionamento adulto de verdade. Eu tive muito orgulho de ser sua namorada. Foram momentos muito bons. Agora eu sigo para a minha vida e para a minha felicidade e deixo você livre para que você siga para a sua vida e para a sua felicidade. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe.